Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Extraordinária, em 13 de setembro de 2019. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Rocal, professor Célio Luparelli, doutor Marcos Paulo, Inaldo Silva, Alexandre Esquerdo, Zico Bacana, Matheus Floriano, Petra, Leonel Brizola, Fernando William, Eliseu Kessler, doutor Jairinho, Vera Lins, Tereza Berger, Marcelino de Almeida, Paulo Messina, Tiago Carribeiro, Ítalo Cíbel, professor Adalmir, Jair da Mendes Gomes, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Jorge Felipe, Babá, Tiãozinho do Jacaré, Paulo Pinheiro, doutor Carlos Eduardo, Renato Cinco, Alexandra Reis, Rosa Fernandes, Jones Moura, Marcelo Arar, doutor Jorge Manaia, Fátima da Solidariedade, Leandro Lira, Júnior da Lucinha, Raimon, Wellington Dias, Major Elitusalém, doutor João Ricardo, William Coelho, Rafael Luiz de Freitas, Luiz Carlos Ramos Filho e Carlos Bolsonaro, 44, assume a presidência. O senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18h43. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, a mesa da ciência do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento do vereador professor Adalmir, que requer a mesa diretora na forma regimental, que seja incluído na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo número 187 de 2019, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Luciano Mendes. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 20 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Como eu já falei anteriormente, eu estou participando do Conselho Editorial do Contrapoder, que é uma plataforma de comunicação da esquerda socialista, e eu pretendo ler os editoriais semanais do Contrapoder aqui na tribuna. Eu participo das reuniões do Conselho Editorial e essa aqui manifesta, né, o pensamento da nossa plataforma de comunicação, do nosso Conselho Editorial. Não haverá paz. Enquanto não houver justiça para os pobres, não haverá paz para os ricos. O vigor das manifestações contra a destruição da Amazônia revela a inesgotável reserva de luta dos estudantes e trabalhadores brasileiros. Os reiterados golpes do capital contra o trabalho não arrefeceram a efervescência social nem estabilizaram a ordem. A razão é clara. A solução liberal autoritária para a crise que abala a vida dos brasileiros agrava todos os problemas responsáveis pelo colapso civilizatório que ameaça o próprio futuro do Brasil como sociedade nacional. Muito mais que um problema conjuntural relacionado com desequilíbrios macroeconômicos, a crise econômica é estrutural
e tem origem na necessidade de ajustar o país às novas tendências da divisão internacional do trabalho. Ao sancionar o desmanche do sistema econômico nacional, o ajuste neoliberal promove enorme destruição de forças produtivas, vasta eliminação de empregos de qualidade e substancial rebaixamento no nível tradicional de vida dos trabalhadores. O fim da industrialização por substituição de importações e a estagnação de longa duração destruíram definitivamente as bases materiais da mobilidade social. A possibilidade de que o impacto perverso do ajuste neoliberal sobre a classe trabalhadora seja parcialmente atenuado pela retomada do crescimento do emprego, fica afastada pelo recrudescimento da crise capitalista. A crise social latente, condicionada pelas gigantescas assimetrias entre ricos e pobres, foi transformada numa crise aguda. Depois de 2014, mais de 13 milhões de pessoas engrossaram a massa marginalizada do mercado de trabalho, um contingente equivalente a toda a força de trabalho da Venezuela. A dimensão da catástrofe social fica patente quando se constata que há mais de 2 anos, 1 de cada 4 trabalhadores encontra-se desempregado, desalentado ou subutilizado pelo mercado de trabalho. A incapacidade de absorver crescentes parcelas da população economicamente ativa no mercado de trabalho desarticulou o principal mecanismo de acomodação das terríveis contradições de uma sociedade marcada pela segregação social. O aumento do desemprego estrutural, a precarização do trabalho, o arroxo salarial, a escalada da concentração de renda e a elevação da pobreza transformaram o Brasil num barril de pólvora. O acirramento da luta de classes selou a sorte da nova república. A democracia restrita, cristalizada na transição da ditadura militar para o Estado de Direito, não resistiu à nova ofensiva do capital contra o trabalho. O partido do Fora Todos reacionário, comandado por Moro, Dallagnol e Rede Globo, trucidou a Constituição Cidadã. A falsa cruzada moralista contra a corrupção desmoralizou o sistema político. A seletividade e a arbitrariedade dos juízes e promotores, patentes na troca de mensagem revelada pelo Intercept, desmoralizaram irremediavelmente o sistema judiciário. A corrupção sistêmica passou incólume pela Lava Jato. A eleição de Bolsonaro coroou a liquidação da nova república. O desmanche da nação virou razão de Estado. E todas as conquistas civilizatórias do povo brasileiro ficaram postas em questão. Sem ter o que oferecer à população, o espectro do autoritarismo ressurgiu como único meio de garantir a paz social. Mas as derrotas dos trabalhadores nunca são definitivas. A impossibilidade de superar as contradições responsáveis pela vida infernal dos brasileiros impede a estabilização da ordem. A energia que impulsiona a juventude e os trabalhadores à luta brota do sentimento de profundo mal-estar e revolta contra o avanço da barbárie. Para que os protestos contra o descalabro nacional não sejam meramente reativos e não sejam exauridos em seu próprio ato, é vital construir força política e horizonte estratégico que permitam a unificação das lutas parciais em torno de um projeto comum da classe trabalhadora que vá além do capital.
O mês de setembro será de luta. No Dia Internacional da Amazônia, 5 de setembro, no Grito dos Excluídos, 7 de setembro, e na Greve Global do Clima, 20 de setembro. Estaremos nas ruas, portando a bandeira do socialismo como o único meio capaz de superar a barbárie capitalista e deter a destruição do planeta. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, como eu acabei de dizer, amanhã, dia 5 de dezembro, é o Dia da Amazônia. Setembro, desculpa. É a vontade de chegar às férias logo, né? Estou refazendo a minha fala. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, como eu acabei de dizer, próximo dia 5 de setembro, amanhã, é o Dia da Amazônia. E aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, vão acontecer novas manifestações em defesa da floresta amazônica. Aqui no Rio de Janeiro, a concentração será a partir das 16 horas no Largo da Carioca. E depois será feita uma passeata até o Ibama, que fica na Praça 15. É muito importante, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós entendermos o que está em jogo. A floresta amazônica é um bioma absolutamente fundamental para a sobrevivência da nossa nação. A defesa da floresta amazônica não é mero capricho de quem acha bonito ver a natureza ser preservada. Em primeiro lugar, a destruição da Amazônia é a faceta mais visível da barbárie capitalista no território nacional. A floresta amazônica é destruída em nome do lucro de meia dúzia de empresários do agronegócio, que fazem expandir a fronteira da agropecuária para onde existe a floresta. Mas não é só a Amazônia que vem sendo devastada e que ameaça a sobrevivência do nosso país. Também a devastação do Cerrado, a devastação da Mata Atlântica são gravíssimas e nos ameaçam. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, sem a floresta amazônica, a vida é impossível no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. Nós não somos um grande deserto, senhor presidente, porque nós temos a sorte do clima no nosso continente ser determinado pela combinação da floresta amazônica e do fantástico paredão formado pela Cordilheira dos Andes. A floresta amazônica forma uma área de baixa pressão que atrai umidade do Oceano Atlântico para o continente. A existência da floresta permite que essa umidade seja transportada até o interior do continente, onde estão as árvores da floresta amazônica. Esse vapor fantástico é lançado ao ar pelas árvores, que servem como verdadeiras bombas naturais, e são levadas pelo vento em direção à Cordilheira dos Andes. Lá, elas não se perdem no Oceano Pacífico, porque ao se chocar com a Cordilheira dos Andes, elas descem e trazem a umidade para o Centro-Oeste, para o Sudeste e para o Sul do nosso subcontinente. Essa chuva, senhor presidente, se precipita em grande parte sobre o Cerrado. E o Cerrado também tem uma importância fundamental, até mesmo para a formação e consolidação da floresta amazônica. As fantásticas árvores do Cerrado, com suas raízes de até 60 metros de profundidade, fazem com que a chuva que vem da Amazônia seja absorvida pelo solo e forme os imensos aquíferos responsáveis pela formação
das bacias hidrográficas que alimentam a grande parte do nosso território nacional, inclusive os rios da face sul, os afluentes da face sul do Rio Amazonas. A floresta amazônica, senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ela não sofre por um ciclo anual natural de incêndios florestais, como ocorrem em outras partes do globo, como na Califórnia ou na Península Ibérica. Se hoje é certo falar em tempo das queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste, não é o tempo das queimadas provocado pela ação da natureza. É um tempo das queimadas promovido pelo agronegócio, promovido pela mineração. É um tempo das queimadas que existe principalmente para a expansão da fronteira agropecuária. Destrói-se o mato, destrói-se as florestas para se produzir pasto, para se produzir soja para o mercado internacional, para a exportação de carne ou para a exportação de ração para o gado de outros países. Essa é a principal razão da causa da destruição da natureza. O governo Jair Bolsonaro não inaugurou a destruição da floresta amazônica e dos outros biomas brasileiros. Na verdade, essa história é antiga, remete ao próprio projeto de colonização que o Império Português impôs às populações originárias e aos povos africanos trazidos na condição de trabalhadores escravizados para a nossa terra. Esse projeto se renovou sistematicamente, independente das mudanças institucionais, políticas que aconteceram no nosso país nos últimos séculos. A fronteira amazônica, a última grande fronteira do nosso país, começou a ser aceleradamente vilipendiada a partir do regime empresarial militar, que, sobre a justificativa de um nacionalismo canhestro, em nome de integrar para não entregar, começou justamente a promover a entrega da Amazônia à exploração do grande capital internacional e do capital nacional associado ao capital internacional. Projetos que continuaram no período da Nova República, que se intensificaram nos últimos períodos da Nova República, especialmente a partir da aprovação do último Código Florestal no governo Dilma, aumentando a possibilidade de desmatamento das florestas, inclusive da floresta amazônica. Mas o governo Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, responsável por um novo nível de aceleração da destruição da floresta amazônica e dos outros biomas do país. Isso vem ocorrendo desde a própria campanha eleitoral, quando o agronegócio se torna um dos principais grupos econômicos a aderir à campanha do então candidato Jair Bolsonaro, e desde os tempos de deputado, o então candidato já fazia os seus discursos contra a preservação ambiental, contra as reservas indígenas e os territórios dos quilombolas, contra a suposta indústria das multas do IBAMA. O governo Bolsonaro se inicia dando carta branca para a destruição das florestas. O governo Bolsonaro começa, inclusive, com a ideia de extinção do Ministério do Meio Ambiente. E quando ele volta atrás, em função da repercussão negativa, e resolve nomear o ministro do Meio Ambiente, nomeia aquele que sofre até processos judiciais
justamente por ter atuado contra o meio ambiente enquanto secretário em São Paulo. O governo Bolsonaro é responsável pela aceleração da destruição do meio ambiente do país, quando toma medidas administrativas concretas contra o sistema de vigilância ambiental do país, quando desmoraliza os nossos pesquisadores ao atacar os números que revelavam, de maneira até tímida, como depois comprovou a NASA, a aceleração do desmatamento na floresta amazônica. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, o desafio de salvar a floresta amazônica é o mesmo desafio de evitar o colapso das condições de reprodução da espécie humana provocada pela crise ambiental gravíssima da civilização capitalista industrial. Esse desafio é o desafio de mudar o modelo de desenvolvimento que impera em todo o nosso planeta. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a ameaça concreta da destruição da floresta do Camboatá sobre o injustificável pretexto de construção de um novo autódromo para a cidade do Rio de Janeiro. Como disse Raquel Carson, no livro Primavera Silenciosa, de 1962, o homem é parte da natureza e sua guerra contra a natureza é inevitavelmente uma guerra contra si mesmo. Temos pela frente um desafio como nunca a humanidade teve, de provar nossa maturidade e nosso domínio, não da natureza, mas de nós mesmos. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A presidência deixa de submeter as proposições recebidas, tendo em vista que o livro de presença não constam 26 vereadores. 24 vereadores. Pela ordem. Passa-se a ordem do dia, pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, apenas para pedir 1 minuto de silêncio, faleceu nessa madrugada, nessa manhã, o compositor Elton Medeiros, um dos mais importantes compositores do mundo do samba, com muitas músicas, parcerias absolutamente conhecidas. Eu gostaria de, portanto, numa singela primeira homenagem, solicitar 1 minuto de silêncio por Elton Medeiros. A presidência acolhe vossa solicitação. 1 minuto de silêncio. Comunicação de liderança, senhora presidente. Para a comunicação de liderança, Pela convido ordem. o vereador César Maia. Posteriormente, presidência. Senhora presidente, The Economist divulgou um artigo anteontem que foi reproduzido pelo Estado de São Paulo. O capitalismo não anda bem. O capitalismo não está funcionando como deveria. Empregos existem, mas o crescimento se arrasta, a desigualdade é alta e o meio ambiente está sofrendo. Seria de se esperar que os governos fizessem reformas
para enfrentar esses problemas, mas a política ainda é travada é instável. Quem, então, vai se encarregar do resgate? Um número grande de pessoas acredita que a resposta é confiar nas corporações. Mesmo os executivos americanos, conhecidos por ignorar limites, concordam. Na semana passada, mais de 180 deles, incluindo os chefes da Walmart e de JP Morgan Chase, derrubaram 3 décadas de ortodoxia para anunciar que o propósito básico de suas empresas não é mais beneficiar apenas os donos, mas clientes, funcionários, fornecedores, etc. Pediria a Vossa Excelência dar como lido e transcrever no Diário Oficial. Pela ordem, A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Pela Pela ordem. ordem, vereador Babá. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer uma denúncia grave nesta casa. Foi publicado no Diário Oficial do Município na segunda-feira uma modificação no orçamento aprovado por esta casa para a Conlurb. Nos jornais, a manchete era de que o prefeito havia injetado 70 milhões na Conlurb. Pois bem, eu fui pesquisar e essa mudança, na verdade, o que vi é que o prefeito mentiu mais uma vez. Porque, na verdade, o prefeito Crivella tirou 50 milhões da folha de pagamento do pessoal da Conlurb. Ele tirou 50 milhões da folha de pagamento, vejam bem. O prefeito pegou esse dinheiro e colocou em outras áreas, especialmente para pagar empresas de caminhões, que estão, na verdade, a serem questionados, porque não estão servindo para coleta de lixo. E sabem o que isso significa? Que muito provavelmente a Conlurb não terminará a implementação do plano de carreira que havia prometido para fazer até o mês de agosto deste ano. Ou seja, mais um calote nos trabalhadores que eles tentam dar. Gostaria de lembrar que os trabalhadores da Conlurb aguardam a atualização do plano de carreira desde 2017, desculpem. A data passou para o final de 2018 e no último acordo coletivo seria agora em agosto de 2019. E mais uma vez, provavelmente, não será feito. Um prefeito mentindo mais uma vez. Com isso, a prefeitura quer colocar para mais distantes ainda o pagamento de insalubridade para APAs, que são as agências de preparação de alimentos que trabalham nas escolas, vigias e auxiliares de serviços gerais. Os operadores de máquinas e os artífices poderão ficar sem o realinhamento do plano de cargos e salários do PCCS. Enquanto isso, a Conlurb piora as condições de trabalho dos seus trabalhadores. Os novos caminhões da coleta de lixo vieram sem a compactação automática. Sabe o resultado? Os garis estão carregando nos braços tonelada de lixo à noite ou de dia, mas principalmente pela parte da noite. E isso é uma covardia. Na cozinha das escolas, as APAs estão sendo obrigadas a trabalhar mais e sem receber. O chamado sábado carioca está sendo feito obrigatoriamente para as companheiras, já encerrarei, para as companheiras APAs, aumentando a carga de trabalho e sem remuneração para isso. Estão modificando a jornada de trabalho dos vigias, que era de 12 para 36, para 8 horas diárias. E isso só para não pagar domingos e feriado. Concluindo, é por isso que nós estamos que é muito grave. Eu pedi uma reunião com o novo presidente da Conlurb, o senhor Paulo Mangueira, e estou aguardando uma resposta. Gostaria que o presidente desta casa, que tem muita relação com ele, possa nos facilitar, inclusive, que essa audiência aconteça. Mas queria dizer aos trabalhadores da Conlurb que é urgente que vocês se mobilizem. Sem a mobilização, a situação só tende a piorar. Estão atacando os direitos e as condições de trabalho. Os trabalhadores da Conlurb deveriam ser valorizados e não tratados desta forma por essa prefeitura. Por isso,
E quero encerrar dizendo que o nosso mandato estará à disposição da luta dos trabalhadores da Conlube. Iremos estar com vocês na luta que vocês decidirem. Vocês não estão sozinhos. Este é o momento de unificar todos os trabalhadores da Conlube. Não é uma luta isolada dos garis, dos APAs. Deve ser encarada como uma luta de todos os trabalhadores da Conlube. O prefeito quer dividir, mas vocês têm que fazer o contrário, unificar todos os setores para que o prefeito sinta a pressão e a força que vocês têm. Crivella tem que saber que não pode fazer o que quiser, vai ter resistência e vai ter enfrentamento e não está descartado que tenha greve. Ou enfrentamos e derrotamos a política de Crivella, que está desmontando a Conlube, ou as consequências serão graves para seus trabalhadores. Era isso aí, companheiros. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Alexandre Esquerdo. Senhora presidente, senhores e senhores vereadores, gostaria da atenção dos senhores sobre um absurdo de um livro que está sendo vendido, comercializado na Bienal dos Livros, aqui no Rio de Janeiro. É esse livro aqui, Vingadores, a Cruzada das Crianças. Vou repetir aqui, Vingadores, a Cruzada das Crianças. E aí o autor, que é assumidamente gay, aqui ó, nas últimas páginas ele coloca 2 super-heróis se beijando e tendo relação homossexual. Ao ler esse livro, e não tem como eu externar a minha indignação contra essa covardia que estão fazendo com as nossas crianças. Quem fala aqui não é nenhum homofóbico, porque na minha biografia, na minha história, não há nenhum ato contra pessoas. Agora, não dá para admitir covardia contra as nossas crianças. Está sendo vendido na Bienal do Livro, Cruzada para Crianças, vereador Raimon. Livro para criança. Propagação, divulgação homossexual para as crianças. E os pais estão comprando, achando que é um livro infantil. Vai aqui a minha fala de repúdio. É o que eu digo, cada um faz o que bem quiser da sua vida. Se um homem quer deitar com outro homem, problema é dele. Se uma mulher quer ter relacionamento sexual com uma outra mulher, problema é dela. Agora, descer goela abaixo para as nossas crianças, isso é uma patifaria. Isso é coisa de bandido e de covarde. E está sendo vendido na Bienal. Então, senhoras e senhores vereadores, dito isto, estou aqui apresentando hoje uma moção de repúdio à Marvel, à Panini e à editora Salvat, contra essa covardia contra as nossas crianças. Não há nenhum ato homofóbico aqui, tão somente proteger as nossas crianças. Caso algum vereador seja favorável a esse lixo moral, não assine essa moção de repúdio. Mas se você é contra isso aqui, essa covardia, eu vou passar a moção e será publicada. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Quem pediu pela ordem? Já foram 3? Ah, tá. Depois eu darei a Vossa Excelência. Antes de eu enunciar a primeira matéria da ordem do dia, eu quero esclarecer os senhores vereadores. Doutor Jairim, sobre a discussão ocorrida ontem em relação à retirada de assinaturas de propositura apresentada, a presidência mantém a decisão
de colher a manifestação dos dois vereadores. Já colhi a do vereador Major Elitusalém e colherei posteriormente, quando ela estiver presente, da nobre vereadora Fátima da Solidariedade. Em decorrência disso, hoje, em reunião com o Colégio de Líderes, assumimos o compromisso que esse projeto só retornará à pauta na próxima terça-feira, dando tempo para que todos tenham conhecimento. E também vamos editar um precedente regimental, porque a ponderação feita pelo vereador Messina sensibilizou a todos, uma vez que, quando se apresenta uma retirada de assinatura, se retira do autor da emenda a oportunidade, né, de colher novas assinaturas, porque, na sua boa-fé, acreditou que tinha 17 assinaturas e uma ou duas delas possam ser impugnadas. Então, nós vamos fazer que qualquer retirada de assinatura em propositura tenha que ser antecipadamente encaminhada à mesa diretora e publicada no DCM, para que todos tenham conhecimento, inclusive o autor da proposta, oportunizando-lhe colher as assinaturas necessárias para que possa apresentar a sua proposta à discussão e à deliberação. Em tramitação ordinária, em discussão única, recurso de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, contra o despacho do presidente que determinou a devolução do projeto de resolução que pretendia a criação de comissão permanente de concessões, privatizações, permissões, convênios, parcerias público-privada e contrato administrativo de qualquer natureza. Em discussão. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Rafael Aloysio Freitas. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Desculpa, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o vereador Rafael Aloysio Freitas. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Esse foi um projeto que eu apresentei para a gente, aqui na Câmara, criar mais uma comissão. Entendo que talvez a criação de mais uma gere algum desconforto, porque já temos muitas comissões. São mais de 25, se não me engano. Só que, por tudo que vem acontecendo nesses últimos 2, 3 anos, acho primordial a Câmara se atentar mais a esse tema. O nome da comissão seria Comissão de Concessões, Comissão Permanente de Concessões, Privatizações, Permissões, Convênios, Parcerias Público-Privadas, Contratos Administrativos de qualquer natureza. A justificativa foi que a Comissão de Orçamento poderia abranger a fiscalização e o monitoramento desses contratos. Mas a estrutura da Comissão de Orçamento não tem braço para isso. E você tem exemplos de outras comissões aqui dentro da Câmara que poderiam também se juntar, mas hoje são separadas. Por exemplo, temos uma comissão de assistência social, uma comissão do direito da pessoa com deficiência, do direito do idoso, de direitos humanos. São comissões que poderiam ter também, são de temas parecidos, mas que hoje você tem essa divisão. E para dar exemplo aqui, para ilustrar bem o que está acontecendo, assistimos nos últimos dias nos noticiários vários exemplos de problemas que vêm ocorrendo com os contratos de concessão, seja da linha amarela, seja da área do Porto, do VLT, do BRT, dos museus, Museu da Manhã, os outros museus, os túneis 450, o túnel Marcelo Alencar. Tudo isso está sendo objeto de discussão pela mídia, pela imprensa. E acho, sim, que a Câmara deve ter um olhar muito mais atento a isso. Além disso, há 3 anos consecutivos, desde 2017, todo ano é instalada uma comissão especial aqui na Câmara, e fiz parte dela nesses 3 anos, que está monitorando também o espaço da possível PPP da iluminação pública que a Prefeitura hoje pretende implementar. E acho que é importante esse acompanhamento legislativo, em virtude do fato de que na lei das PPPs, na lei federal, nem sempre você tem a obrigação de passar por uma autorização legislativa quando se trata de uma PPP.
Muitas vezes o Poder Executivo ele se vale da ideia de que é uma concessão administrativa e não uma patrocinada, e por isso ele pode passar por cima do Legislativo. Portanto, acho que é de fundamental importância que a Câmara tenha, sim, uma comissão permanente tratando desses temas e que a gente possa, daqui para frente, sempre aprofundar todo o caso que vier à tona a respeito das privatizações, das concessões, das permissões de uso, das PPPs e dos contratos administrativos em geral. Obrigado, presidente. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, eu concordo com o vereador Rafael Aloysio Freitas. Eu gostaria de fazer só uma observação. Ele disse bem, aqui na casa já estão tramitando 25, mais ou menos, 25 comissões. Dentre elas, comissões que tratam sobre inúmeros contratos de concessões. Só fazer a observação para que sejam respeitadas essas comissões, porque tem a comissão, tem a CPI parlamentar de inquérito da Lanza, tem agora da Transolímpica, tem a PPP da Rio Luz, tem diversas outras comissões já trabalhando, para que não sejam objetos de discussão na nova comissão, mas eu acho que qualquer manifestação espontânea de trabalho, de dedicação à fiscalização do nosso município deve ser apoiada por cada um de nós. Sobre esse tema, eu só queria deixar claro o seguinte, de que não houve o espírito de cercear o vereador na sua capacidade de legislar. A Câmara hoje exerce essa responsabilidade com comissões especiais e a mesa, quando indeferiu e retornou ao autor, foi exatamente sobre esse aspecto, por já ser de competência de outras comissões, apenas em decorrência disso. Em votação, senhores vereadores que acolhem o recurso, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação... alguém pediu a palavra pela ordem? Vereador Renato Cinco pediu a palavra pela ordem. Não? Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 13, de 2017, autoria do vereador professor Célio Parelli, que altera o inciso 4º do artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, dispondo sobre o pagamento de 13º salário aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. A matéria está em votação. Para encaminhar a votação, o vereador César Maia. O vereador Célio Parelli me solicitou que se pudesse postergar essa votação por 2 sessões. Proposto o adiamento da votação por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Rafael Aloysio Freitas.
Como vota a querida vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Tá bom. Encerrada a votação. Votaram sim 24 senhores vereadores, não 10 impedidos regimentalmente de votar o presidente. Votando sim o vereador Raimon, 25 senhores vereadores. O requerimento foi aprovado, a matéria fica adiada por 2 sessões como solicitado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei complementar número 20, 2017, autoria do vereador Alexandre Moraes Arraes, que modifica a redação do artigo 1º da lei complementar 126, 2013, para incluir a verificação do sistema de esgotamento sanitário na autovistoria predial periódica nos imóveis do Rio de Janeiro. A matéria está em discussão. Pela ordem, o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de chamar a atenção para a importância desse projeto, projeto que altera a lei de autovistoria estrutural de estabilidade dos prédios e inclui um item na lista de itens que devem ser verificados, que é a vistoria em relação à ligação da rede de esgoto do condomínio com a rede de esgoto pública. Nós sabemos que o número de ligações clandestinas só faz crescer na cidade do Rio de Janeiro e isso acaba poluindo a rede de macrodrenagem e a rede de águas pluviais, vai desaguar nos corpos hídricos ou no emissário do Recreio e da Zona Sul do Rio de Janeiro. Se nós pudermos, de alguma maneira, evitar o número de ligações clandestinas, vamos estar contribuindo para reduzir a tragédia da falta de saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores sobre a importância e pedir o voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como voto dos senhores vereadores. Tenho a honra de registrar a presença do deputado estadual Jorge Felipe Neto. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim.
Encerrada a votação. Presidente. Votaram sim 32 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Para a declaração de voto, o vereador Alexandre Arraes. Gostaria de agradecer a votação dos senhores vereadores. A Câmara mostra a sintonia com esse novo momento em relação ao saneamento da cidade do Rio de Janeiro, um tema local que precisa ser enfrentado pela Prefeitura, e a Câmara tem muito a contribuir. Mostrou que entende essa necessidade com a aprovação do projeto projeto de lei 20/2017, por unanimidade, 32 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Muito obrigado, senhores. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 93, de autoria dos senhores vereadores Carlos Caiado, professor Célio Luparelli, doutor Carlos Eduardo, doutor Jarinho, Tiago Carribeiro, que dispõe sobre o uso permitido da área que especifica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Para encaminhar a votação, o vereador Fernando William. Senhor presidente, da última vez que esse projeto veio à votação, eu me opus a que nós votássemos sem ter maiores esclarecimentos, até porque eu acho que a maioria dos vereadores sabem que quando se constrói um condomínio com determinado número de casas, edificações, enfim, a lei determina que pelo menos 30% do terreno sejam destinados à prefeitura para efeito de construção de equipamento urbano. No caso, em tela, o que eu imaginava, o que eu estava imaginando, é que a prefeitura, num certo sentido, caso votássemos essa matéria, estaria abrindo mão, digamos assim, né, de implantar ali um equipamento urbano, uma escola que fosse, uma creche, etc. e tal. E essa terra, que é uma espécie de terra devoluta da prefeitura, uma terra que pertence à prefeitura, ficaria de graça para um condomínio de pessoas, né, de poder econômico abastado. Ocorre que hoje, inclusive, numa reunião em que estava presente o vereador Carlos Eduardo, o vereador Tiago Carribeiro e outros, o que foi explicado foi o seguinte: os proprietários do condomínio já existente, eles pagam um determinado valor, né, sob a forma de locação, etc. e tal, para que aquele terreno seja preservado como um parque, etc. e tal, e eles próprios plantam, eles próprios preservam. Então, se o condomínio está pagando a prefeitura para, enfim, que ele seja preservado, sem que haja adensamento da região, etc. e tal, então eu entendo que nós podemos ser favoráveis numa situação como essa. Né? Mais à frente, a gente tem que encontrar uma fórmula de fazer com que esses recursos possam ser destinados, como é a minha proposta, para a capitalização do Fundo de Previdência, que é uma proposta que a gente vem defendendo já há algum tempo. Mas, então, assim, eu que era contra, abro mão de votar contrariamente, por conta de entender que não se justifica o adensamento de uma área como aquela e que também, quer dizer, esse condomínio especificamente e outros, eles remuneram a prefeitura através de um processo de locação. Nesse caso, eu passo a votar e encaminhar favoravelmente a aprovação da matéria. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores? Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim.
Vou encerrar a votação, hein? Todos votaram? Aguardando o voto da vereadora Verônica Costa. Encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado, dispensado a redação final, segue autógrafo. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador Tiago Ribeiro. Queria agradecer a cada um dos nobres vereadores. Aproveitar também para alertar que nós, semana passada, discutimos um projeto urbanístico vindo da Prefeitura, que no primeiro momento seria para discutir o polo cinevídeo. Todos nós demos esse crédito de confiança à Prefeitura, mas após a análise e debruçar estudiosamente sobre o projeto, tirando o vereador Fernando Willian, que desde o primeiro momento foi o contrário, mas após nos debruçarmos e estudarmos o projeto, vimos que tem muito mais coisas além. Eu estou colhendo a assinatura das demais comissões para não tirar o projeto de pauta, mas deixando unicamente, exclusivamente, o terreno do polo cinevídeo e o que tange ao que for terreno público. Nada que for da iniciativa privada, eu acho que nós devemos discutir nesse momento. Soube que a Prefeitura mandou mais 2 novas emendas, 3 novas emendas. Eu peço a Vossa Excelência, presidente, nunca vi nessa casa nós tratarmos de matéria urbanística envolvendo terrenos privados de uma maneira coletiva, que esses sejam tratados objetos de discussões específicas, que cada um desses projetos venham para a Câmara de maneira individual, seja mostrado aqui para cada um dos vereadores o que realmente será feito pela iniciativa privada. Não estou aqui fazendo um juízo de valor se sou contrário ou favorável, mas que sim seja colocado para os vereadores o que de fato realmente a Prefeitura pretende ou não atender com esses projetos. Sobre esse tema, amanhã nós teremos a visita da secretária municipal de urbanismo para falar a respeito do projeto e das emendas a ele apresentadas, às 13 horas na presidência. Convido o senhor amanhã. Convido o senhor de vereador. Tem CPI amanhã? Pela ordem, vereador Marcelo Ará. Presidente, rapidamente registrar a minha satisfação e minha felicidade ao conhecer o projeto Sábado Carioca, desenvolvido pela Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro, sensibilidade enorme da secretária de Educação, Thalma Romero, do prefeito Marcelo Crivella, onde começam a abrir as escolas do município aos sábados. Nunca antes na história da nossa cidade, as escolas do nosso município passam a funcionar aos sábados. É o projeto Sábado Carioca, que tem como objetivo minimizar as dificuldades dos alunos, principalmente moradores de áreas carentes, dando reforço escolar, dando atividades lúdicas, culturais, principalmente o reforço escolar e, claro, também o café da manhã e o almoço. Temos alguns professores aqui no parlamento que conhecem bem a realidade do aluno do município. Eu escutei relatos de professores do município e fiquei impressionado, onde crianças chegavam na segunda-feira para estudar abatidos, desanimados, muitas vezes doentes, por falta de suas respectivas refeições no final de semana. Isso em pleno Rio de Janeiro, uma das cidades com mais visibilidade do mundo. Então, além do reforço escolar e das atividades, o Sábado Carioca proporciona o café da manhã e o almoço. Parabéns à secretária de Educação, Thalma Romero, ao prefeito Marcelo Crivella. O projeto começou tem 3 semanas, já atingiu 10% dos alunos das redes municipais. 50 mil crianças nesse final de semana foram às escolas ao sábado. Vereador Brizolinha Neto, que está aqui na minha frente,
neto de grande referência da educação no Brasil, Leonel Brizola, vai ficar orgulhoso e feliz de conhecer esse projeto, independente de ser oposição, situação, esquerda e direita. É um projeto que todos nós, vereadores, temos que conhecer e aplaudir. E conclamo a todos que levem ao conhecimento de sua região esse projeto. Presidente, grande referência de Bangu, Zico Bacana, de Guadalupe, estou vendo o Júnior da Lucia, de Campo Grande. Os senhores e as senhoras têm que espalhar esse projeto, porque é um projeto incrível. As escolas do nosso município passam a funcionar aos sábados, dando entretenimento, cultura e principalmente reforço escolar às crianças. Lembrando que as crianças são o futuro da nação, o futuro do país e principalmente o futuro da nossa cidade. Projeto Sábado Carioca muitas vezes pode tirar, sim, a criança que no final de semana está ociosa, está sem fazer nada, e coloca no reforço escolar, numa atividade lúdica, numa atividade esportiva. Tenho certeza que, se Deus quiser, até o final do ano, as 500 mil crianças matriculadas nas escolas do nosso município vão estar frequentando as escolas aos sábados. Frisando, presidente, que nenhuma grande metrópole do nosso país hoje tem as escolas dos seus respectivos municípios funcionando aos sábados. Nossa cidade, a cidade maravilhosa, é a primeira cidade que tem as suas escolas municipais funcionando aos sábados. Então, para finalizar, conclamo a todos os vereadores que espalhem isso em suas regiões, que vai ser de extrema importância para o futuro das nossas crianças. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Fernando William. Duas questões. A primeira, diz respeito a esse projeto que o vereador Tiago Carribeiro fez referência, do Poder Executivo, que foi votado em primeira instância contra o meu voto e com a minha orientação contrária, de que nós autorizássemos alteração de parâmetros urbanísticos em PAL tal, área tal, não sei o quê. Enfim, quando nenhum vereador sabia exatamente o que significava cada uma daquelas áreas, até porque, se nós não tivermos tempo de nos debruçarmos sobre um projeto dessa natureza, conhecendo aquilo que nós estamos fazendo, certamente votaremos no escuro, ainda que a intenção de alguns seja ajudar o governo, enfim, a se capitalizar, a enfrentar as dificuldades financeiras que está encontrando. Bom, após a primeira votação, se verificou que haviam problemas, estavam ali áreas particulares, algumas, inclusive, com a possibilidade de grande adensamento, e, felizmente, a secretária veio aqui, deu orientação aos vereadores que estavam na reunião e possibilitou que o vereador Tiago Carribeiro apresentasse um substitutivo em que retira a grande maioria das áreas, todas as áreas particulares e até algumas áreas públicas que ali estavam contempladas. Conversando com o assessor do vereador que solicitou que assinasse o substitutivo, eu pedi a ele que incluísse, né, um terreno que, apesar de ser privado, é um terreno que está sendo ocupado, está sendo favelizado, está sendo ocupado literalmente pelo tráfico que fica ali perto do CT do Fluminense. Então, pediria que aprovássemos o substitutivo, assinássemos, aprovássemos quando viesse a votação, mas que fosse incluído, através de emenda ao substitutivo, né, a inclusão daquela área, né, que fica ali próximo ao CT do Fluminense, atrás do Senai da Avenida Ayrton Senna ali. Bom, a segunda coisa que eu queria colocar, aproveitando muito rapidamente, é o seguinte. A Guarda Municipal, o vereador Jones Moura, que é um líder dessa categoria aqui, a Guarda Municipal, certamente por orientação, né, do governo, do secretário, sei lá de quem, vem promovendo uma irregularidade gritante, né, especialmente em áreas como Recreio, Barra, Zona Sul da cidade, que é o seguinte: aos finais de semana, principalmente quando faz sol, quando é grande o acesso de fluxo de pessoas nessas regiões, a Guarda Municipal sai multando indiscriminadamente a todo mundo, né? E pessoas que estão, por exemplo, com o seu carro no estacionamento,
estacionamento oficial, está lá, placa de estacionamento e tal. A Guarda Municipal vai lá, aliás, vem um carro, um caminhão, com o cara sem cinto, com a porta aberta, uma Guarda Municipal dentro do carro, tudo irregular, coloca o caminhão atrás do carro, que eles consideram que está no estacionamento, mas não está com aquele papelzinho, que autoriza o estacionamento, e reboca o carro das pessoas. Isso assim, eu aliás fotografei no último sábado, se quiser posso mostrar a Vossa Excelência, aquilo é um absurdo total. Eu vou usar uma expressão dura, mas aquilo é um assalto que a Prefeitura faz ao carro do cidadão comum, cidadão de bem. Eu estou dizendo aqui, estou colocando essa questão, que eu vou, possivelmente ainda amanhã, apresentar um projeto de lei que impossibilita que o carro de uma pessoa que esteja no estacionamento, autorizado pela Prefeitura, se ele eventualmente não estiver com a placa, porque ocorre, como já ocorreu comigo, você chega, estaciona o carro, não tem ninguém para cobrar ali o estacionamento, você vai fazer o quê? Você não vai botar o carro? Ou você vai sair procurando alguém que esteja vendendo aquele papel de estacionamento? Você não tem outra coisa a fazer, deixa o carro ali, quando eventualmente aparecer alguém, você dá R$2. Quem é que se recusaria a dar R$2 para estacionar o carro? Então, assim, o que está acontecendo no Recreio, na Barra, especialmente nessas duas áreas, também na Zona Sul, é um absurdo completo. Eu acho que contraria, inclusive, imagino que o prefeito tem o maior interesse do mundo que fatos como esse não ocorrem. O camarada vai para a praia com a sua família, eu já vi isso, 4 filhos e tal. Quando ele sai da praia, à tarde, ele procura o carro dele que ele deixou no estacionamento, não encontra. A primeira impressão que ele tem é que o carro foi assaltado. Quando ele é informado que o carro foi levado pela Prefeitura, o ódio que ele passa a ter da Prefeitura, do prefeito, seja lá de quem, é o maior do mundo. Imagina um camarada que saiu da praia com sal, farofa, areia de praia, família, etc. e tal, muitas vezes com sacola e tal, e aí não se depara com uma situação em que o seu carro não está mais ali, porque, sem brincadeira, eu vou usar uma expressão mais uma vez dura, porque o carro foi roubado, aquilo ali é roubo. Você não pode pegar o carro de uma pessoa que está no estacionamento, botar num guincho, levar e pronto. Então, assim, eu vou apresentar um projeto, vou pedir que seja tratado com a máxima urgência possível, porque, assim, é uma aberração, é inaceitável. E há poucos dias saiu uma matéria, naturalmente, na TV Globo, dizendo que os guardas municipais estavam levando 20% dos motoristas de coisa. Eu estou falando, não estou dizendo que é verdade, não, tá certo? Não estou afirmando que seja verdade. Senão vai ficar aqui, Mas assim, que os guardas municipais estavam levando 20% dos donos de caminhão para fazer essas multas quase que em rodízio. Fica às vezes 2, 3, 4 caminhões fazendo rodízio ali na praia para tirar o carro das pessoas, o que é uma aberração. Então, desculpe ter até me estendido, mas apresentarei um projeto amanhã e vou pedir aí o máximo de celeridade nas comissões e também na votação, porque isso realmente é um problema inaceitável. Vereador Jones Moro, nós já tivemos 3 questões de ordem. Nós vamos votar o projeto e, posteriormente, eu cederei a palavra pela ordem a Vossa Excelência. Pela ordem. Em tramitação ordinária, em cima da discussão, projeto de lei 823/2018, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Ramos Filho, Wellington Dias e Otônio de Paula, que dispõe sobre a demolição de imóveis no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Esse aqui não. Esse aqui não é para mandar essa daqui.
Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim, 26 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado e dispensado. A redação final segue autógrafo. Pela ordem, o nobre vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Presidente, só para responder a alguns questionamentos do nobre vereador Fernando William, que na verdade aqui a gente não está aqui preocupado em houve um ataque, vai ser feita uma defesa. Não, a gente precisa esclarecer alguns pontos, porque é importante. Até porque nós, vereadores, também somos condutores de veículos na cidade do Rio de Janeiro e, além disso, nós somos também fiscais do Executivo. Então, é muito importante que nós venhamos a apurar. Uma das coisas que mais acontece na população são denúncias que chegam contra policiais, denúncias que chegam até mesmo contra bombeiros e denúncias que chegam também contra guardas municipais. Quando nós utilizamos, nobre vereador Fernando William, vereador Luiz Carlos Ramos, só para me direcionar aqui ao vereador Fernando William, quando nós nos utilizamos de um parlamento revestidos da autoridade de sermos aqui parlamentares desta Casa de Leis e utilizamos a tribuna, eu peço sempre que o mínimo que nós tenhamos aqui sejam dispositivos para fundamentar os atos de quem tem fé pública para fazer, a exemplo dos guardas municipais. E eu não consigo dizer aqui que homens treinados, capacitados, concursados, que têm ouvidoria, que têm corregedoria, estão multando indiscriminadamente, como o senhor disse. Eu não consigo provar isso. Então eu não falo isso. Porque se eu falo, eu causo no sistema político da cidade do Rio de Janeiro um alvoroço desnecessário. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. E muito mais, se nós queremos organizar o governo municipal, se nós queremos trazer governabilidade à cidade em prol da sociedade carioca, eu preciso que a máquina pública funcione. Eu quero que os garis da prefeitura tenham de nós, vereadores, proteção. Proteção quando eles estão certos. Eu quero que os administrativos da prefeitura tenham dos vereadores proteção quando eles estão certos. E como dizer que um guarda está errado porque multa ou reboca um veículo que está sem o cartão de identificação do vaga certa? Ora, não é do agente público a responsabilidade de levantar as informações do porquê aquele carro está sem o talão. Sem o talão, a lei é clara, reboca, ou você tem prevaricação do agente. Porque depois que houver dos moradores dos prédios denúncia de que veículos estão parando sem um talão e os guardas estão passando sem proceder conforme a lei, quem vai responder à corregedoria sem nenhum tipo de amparo dos parlamentares são os guardas municipais. Então, não quero prevaricação. Está sem o talão, é infracionado. Se eu não encontrei o vaga certa para emitir o talão, eu não ponho o meu carro lá porque eu sou cumpridor da lei. Eu não posso ser infrator da lei. Fernando William, vereador, eu não posso motivar guardas municipais, fazer com que cidadãos sejam infratores da lei. Meu amigo, o camarada não está lá para colocar o talão no meu carro, eu não paro o carro e vou correr atrás da ouvidoria da prefeitura para culpar o governo Crivella, porque tem que disponibilizar ali o agente que vai cuidar dessa parte. Mas focar naquele que trabalha, nós não vamos fazer isso aqui ainda mais desprovido de material suficiente para se levantar em falso aos agentes municipais que estão trabalhando, sejam guardas, sejam garis, sejam professores, porque nós temos uma voz que tem peso na cidade do Rio de Janeiro. Eu preciso fazer medição disso, eu preciso dosar isso.
Até porque, no momento em que realmente agentes estejam errando, quando eu vier aqui e culpar e eu denunciar, eu tenha credibilidade nas coisas que eu vou falar. Obrigado, presidente. Nós temos 2 vereadores inscritos pela ordem. É o vereador Petra e o vereador Marcos Paulo ainda. Com a palavra, o vereador Petra. Ele está renunciando à sua inscrição. Com a palavra, o novo vereador Marcos Paulo. Senhor presidente, neste final de semana faleceu Carlos, esposo da Claudete, que são protetores de animais, já tiraram mais de 100 animais das ruas do Rio de Janeiro, levaram para suas casas, eles cuidaram, conseguiram lares e pessoas que acolheram esses animais, e em função do falecimento do nosso protetor Carlos, eu peço, por favor, 1 minuto de silêncio. Solicitado 1 minuto de silêncio. Pela ordem, o vereador Fernando Willis. Bom, eu queria me dirigir ao vereador Jones Moura. Vereador Jones Moura, por favor. Bom, primeiro quero dizer que tenho o maior respeito e carinho por Vossa Excelência, mas vou pedir a Vossa Excelência que tenha mais cuidado ao se referir à minha pessoa, porque se existe algum vereador que, aliás, usa excessivamente a palavra considerando a média, até porque estamos no parlamento, né? Vem de parlare, falar. Então eu uso muito a palavra para fazer afirmações absolutamente responsáveis. Responsáveis não significa dizer que eu esteja indo sempre a favor de A, B ou C. Muitas das vezes estarei contrário ao ponto de vista de algum colega, etc. e tal. Mas dizer que eu estou fazendo assertivas irresponsáveis, eu não vou admitir. O que eu estou falando, vou repetir. Eu não fiz acusação à guarda municipal, que o senhor é o legítimo representante, eu disse aqui. Até imagino que aqueles guardas municipais ali, em sua maioria, estão agindo de acordo com uma legislação absurda, no meu entendimento, por isso vou propor a sua mudança, que literalmente retira o carro de pessoas que colocaram o carro num estacionamento, que no momento que ele colocou o carro no estacionamento não havia quem vendesse o vaga certa, portanto não tinha como ele pagar, ele deixa o carro ali, supondo que ao retornar vai pagar o vaga certa, e quando ele chega, a guarda municipal levou o carro dele do estacionamento. Isso é absurdo, inaceitável, não tem justificativa. Eu não estou dizendo, se o senhor não ouviu, vou repetir. Não estou dizendo que isso seja um problema do guarda. Até disse o seguinte, foi denunciado recentemente, que guardas municipais estavam levando 20% dos carros reboques para fazer aquele rodízio de carregar os carros que estão em estacionamento. Até complementei. Disse o seguinte, eu não acredito, sou levado a não crer que isso seja verdade. Não estou fazendo esse tipo de afirmação, mas estou dizendo o seguinte, o comportamento da Guarda Municipal, ali no Recreio, nos estacionamentos da praia, na Barra da Tijuca, na Zona Sul, é um comportamento que tem que ser reavaliado. Ou reavaliado pela chefia da Guarda Municipal, pela Prefeitura, pelos órgãos da Prefeitura, ou nós, vereadores, temos que ter uma decisão para impedir que isso ocorra. Porque aquilo ali é um absurdo. Eu já vi, por exemplo, casos na prainha,
num lugar que não pega telefone, portanto, você não pode sequer chamar um Uber ou chamar o... Falei para a pessoa errada, porque a pessoa mais radicalmente contra o Uber é o Brizolinha. Mas não tem táxi, não tem nada. O cara foi à praia com a família, né? Quando ele volta, não tem o carro. O cara não tem nem como sair dali, né? Então, isso é absurdo, isso é inaceitável e tal. Eu estou dizendo o seguinte, isso é praticado pela Guarda Municipal, né? Se isso vem como orientação, isso vem como... Realmente tem a questão de, por exemplo, se você chega no estacionamento, você tem que pagar o vaga certa. Mas vou dar um exemplo concreto. Meu filho chegou na praia, ele estava com o meu carro, deixou o carro, foi lá e me entregou a chave. 5 minutos depois chegou uma guarda municipal, num carro com a porta aberta, o motorista sem cinto, devia estar preso os dois, ou punido os dois, uma bagunça. E eles botaram o carro atrás do meu para levar meu carro. Sabe o que aconteceu? Não levaram, nem multaram. Saíram com o rabo entre as pernas. Porque eu falei, vocês não vão levar nada. Que é isso? Vocês estão pensando que estão falando com quem? Estão pensando que vão levar meu carro assim na marra? Aí, mas o senhor não está com vaga certa. Mas se o senhor me disser onde tem alguém para vender a vaga certa, qual é o problema de eu dar R$2 a uma pessoa para o meu carro ficar no estacionamento? Agora, tem ali aonde mostra, não tinha. Então, isso é um absurdo, isso é inaceitável. A minha fala não tem absolutamente nada de irresponsável. É uma fala que vai de encontro ao interesse do cidadão. Imagina o senhor levando a sua família à praia, enfim, uma coisa. O senhor deixa o carro num estacionamento, horas depois, 5, 6 horas depois, o senhor chega e o seu carro não está mais lá. O primeiro sentimento que o senhor tem é que seu carro foi assaltado, literalmente. Então, o que eu estou falando, eu não estou fazendo uma crítica ao guarda em si, nada disso. O que eu estou falando é o seguinte, é um ambiente, é uma situação que envolve a guarda municipal, porque o ódio da população, como foi o meu caso, se volta contra o guarda, tá certo? Porque é ele que está praticando lá, né, aquilo que é absolutamente contrário, não tem nada a ver com o morador nem sabe se o cara está com aquele papelzinho ou não dentro do carro. Isso tem a ver o seguinte, se você chegar lá e tiver alguém te cobrar R$2, você vai pagar. Agora, se você chega e não tem quem cobre R$2, aquilo é vaga de carro, você vai colocar o carro. Depois, quando você chegar, o carro não está mais lá. Eu vou lhe mostrar fotos agora, que eu tirei as fotos. Aliás, tirei, né, fotografando o guarda municipal para ver se ele reagia. Não reagiram. Eu vou mostrar ao senhor o absurdo, né, dos camaradas estarem tirando o carro, um atrás do outro, como se fosse eu até brinquei com um deles, né, ele não me falou nada, não dirigiu a palavra. Por que vocês não vão fazer isso lá no Cesarão, onde tem milícia? Por que vocês não vão fazer isso em determinadas regiões, da cidade, onde vocês chegarem lá e tentarem fazer qualquer coisa, entendeu, que contraria? Por que não vão fazer isso, por exemplo, lá no Terreirão? Está tudo irregular, as pessoas no Terreirão colocam o carro dos dois lados e tal. Por que não vai no Terreirão tirar? Porque sabe que chegando lá no Terreirão, as pessoas estão obstruindo a rua, estão completamente irregulares, não tem placa de estacionamento, não tem nada. Só que se chega lá, né, o miliciano põe ele para correr, literalmente. Bom, desculpe, eu estou sendo um pouco enfático, porque, com toda a sinceridade, Vossa Excelência, quando se dirige a mim, da mesma maneira que eu procuro fazer quando me dirijo ao senhor, né, ter um pouco mais de cuidado, porque, assim, eu não acho que o senhor seja responsável, como espero que o senhor não... me trate como uma pessoa responsável que traz aqui, né, situações que não são de interesse da população. Obrigado. Essa foi a terceira questão de ordem. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 898-A de 2018, de autoria do vereador Rafael Luiz Freitas, que inclui o dia de São Francisco de Assis, padroeiro do bairro do Rio Comprido, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146 de 2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Major Elitusalém. Senhor presidente, caros colegas de Câmara, ontem, enquanto nós debatíamos aqui, alguns afirmando que a Polícia Militar é uma polícia assassina, que entra na comunidade para ceifar a vida de inocentes, naquele exato momento, 8 policiais foram emboscados
na UPP da Fazendinha, Complexo do Alemão. Eu disse 8 policiais. 1 policial, 2 policiais serem emboscados é um absurdo. Quando se fala em 8 policiais, senhor presidente, é uma força de guerra. E por que 8 foram emboscados? Porque é uma zona de guerra. O Rio de Janeiro se tornou uma zona de guerra. Eu poderia falar aqui, senhor presidente, durante horas, sobre o que levou esse Estado, né? Hoje nós lutamos para evitar a implantação do narco-estado. A maior parte do território carioca e fluminense está sob o domínio de facções. Portanto, retomar esses espaços, enfrentar essas facções, é um dever do Estado lato sensu, município, Estado e Brasília. Durante esse ataque, senhor presidente, 3 policiais foram feridos. Dentre eles, um foi gravemente ferido, foi o Cabo Neves. O Cabo Neves pode ser só um nome para alguns aqui, mas ele era um pai de família, um marido, um filho. E nesse ataque, ele foi vitimado fatalmente. O Cabo Neves deixou esposa e 2 filhos. Então, para aqueles que são críticos contumazes da polícia, eu vou fazer aqui um apelo. Falem do que sabem. Se não sabem, não se manifestem. Querem conhecer a realidade policial? Eu os levo em qualquer UPP, em qualquer batalhão. Entrem na favela comigo. Não vamos avisar a associação de moradores, não. Vamos entrar como policiais. Aí vocês vão saber como o policial é recebido. Você pode entrar com a arma nas costas, pendurada, sem arma na mão, que vão atirar contra você. E foi o que aconteceu ontem, senhor presidente. Atiraram contra o Cabo Neves, atiraram contra a equipe dele. Foram 3 policiais feridos e ele não resistiu e morreu. Então, por favor, respeitem essa profissão. Ontem o Babá falou, o vereador Babá falou, do alto índice de suicídios. Vocês sabem o que leva um policial a ter um conflito existencial? É porque ele faz um juramento perante a bandeira, perante a família dele, e quando ele se lança contra o crime, ele entende que ele é um herói, que ele está fazendo aquilo pela sociedade de bem, enfrentando o mal. Ele está enfrentando o mal. Isso foi a minha carreira durante 19 anos. Me lançar sob fogo para salvar pessoas que eu não sei nem o nome. Eu salvei uma senhora certa vez, vítima de sequestro, gerente do Ponto Frio. Eu não sei o nome dela, mas quando eu consegui salvá-la do sequestro relâmpago, ela me abraçava e disse que Deus que mandou. Então o policial ele tem esse ethos de salvar a sociedade. Só que quando uma autoridade, a autoridade abre a boca para dizer que o policial é assassino, isso afeta toda a instituição. Nós, o parlamento, o executivo, as autoridades da mídia, temos que chancelar a atuação policial e não chamar o policial de assassino, de criminoso por estar defendendo a sociedade. Vítimas de bala perdida é lamentável, é triste, não queremos isso. Mas numa guerra é isso que acontece. 2/3 da população mundial da população da Europa que morreram na Segunda Guerra eram inocentes. Então, por favor, se a gente não quer, vereador Babá, continuar tendo alto índice de suicídio nas instituições, vamos dar valor sim, escala boa, salário bom, mas quem é autoridade tem a responsabilidade antes de abrir a boca e ofender a instituição, porque isso mexe com o emocional daqueles homens e mulheres que estão para nos defender. Senhor presidente, queria pedir, em homenagem a esse combatente de Deus, esse combatente da luz, que o plano espiritual receba de braços abertos. Cabo Neves, eu queria pedir 1 minuto de silêncio. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência.
Obrigado. Pela ordem, excelência. Pela ordem, nobre vereador Babá. Quero me dirigir ao vereador Aurélio Tusalém. E eu repito aqui, eu chamo várias vezes o governador Witzel de assassino. Porque é isso que ele é. E lhe digo mais, no dia que aconteceu aquele fato lamentável na ponte Rio-Niterói, correto? O governador, ao invés de ficar lá no palácio, né, esperando a hora para dizer o seguinte, olha, mataram, a polícia militar foi atingir o rapaz para salvar aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus. Ele deveria ser o primeiro a pegar o helicóptero, descer na ponte Rio-Niterói para negociar com aquele rapaz transtornado que estava ali dentro, né? Era a tarefa dele. Mas não, né? Ele ficou lá no Palácio do Governo, aí quando mandaram a notícia, olha, foi morto e o pessoal liberado. Aí ele foi para lá de helicóptero para dar os seus pulinhos lá na Câmara, lá na ponte, para tentar tirar daquilo o dividendo eleitoral. Isso é lamentável. Nós estamos à busca de quem é o mandante do assassino de Marielle, correto? O que o governador é, e chama ele de assassino, porque ele é um mandante. Quero colocar aqui, porque naquele mesmo dia, vereador, ou no dia anterior, estou bem resguardado aqui, um policial do BOP, jovem, que teve um confronto anterior, e ele decidiu que ele ia fazer um curso de Direito, para poder formar advogado e poder sair do BOP, inclusive. E aquele rapaz, jovem, né? Ele foi, nesse dia, fazer, na verdade, uma academia, né? E nos exercícios que ele fez, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Sabe quantas vezes o governador assassino foi lá com a família dele para dar os pêsames? Sabe quantas vezes ele se preocupou com aquele policial que teve um ataque dentro da academia e morreu? Nenhuma vez. E essa situação é grave. Quando você falou do suicídio de policiais militares, é porque a vida é dura para todo mundo, inclusive para a polícia militar, que recebe um salário miserável, um salário vergonhoso, e que eu acho que essa é a bandeira de todos que tem que defender policial, que eu defendo que eles tenham o mesmo salário policial de Brasília. E o Witzel que manda, né, essa situação, sabe quantas vezes ele quer a aprovação da PEC 300? Nenhuma. Como já se passaram vários governadores aqui. A Vossa Excelência falou que nós defendemos bandido. Eu quero dizer a você que o bandido Sérgio Cabral, o bandido Pezão, que estão presos lá, na época que eram governadores, eles deram muitas ordens a policiais militares para arriscar suas vidas. Eles sim, verdadeiros bandidos. Quero colocar essa situação porque eu considero o governador desse estado um assassino. Porque quem, na verdade, quer faturar em cima da morte de pessoas, não pode ser tratado de outra forma. Né? E eu acho que Vossa Excelência tem que fazer uma crítica dura ao governador Witzel, porque ele não quer a aprovação da PEC 300, que está lá dormindo na Câmara dos Deputados há anos. Passou por vários governos, do FHC, do PT, do Temer, e agora o governo Bolsonaro está lá. Né? E os governadores não querem, eu finalizo aqui, sabe por quê? Porque a responsabilidade pelo aumento salarial dos policiais militares para se equipararem ao policial militar de Brasília é do governo federal e dos governadores. E nenhum deles quer aprovação disso aí, porque não querem gastar, na verdade, para ter uma polícia que não fique desesperada para, quando chegar em casa, não ter uma alimentação digna para dar para os seus familiares. E isso gera crise e, ao mesmo tempo, enfrentamentos que são colocados. Agora, os verdadeiros bandidos, na verdade, como Sérgio Cabral, como Pezão, na verdade, esses que são causadores da crise total que a gente vive. Também. Pela ordem, nobre vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente,
Virei aqui na semana que vem, no horário de 2 às 4, para fazer o debate sobre segurança pública, muito importante, que o Major Elitusalém coloca aqui. Mas queria também, pela ordem, rapidamente, até para a gente ver se consegue votar mais alguns projetos de lei, pedir 1 minuto de silêncio pelo pedreiro José Pio Bahia Júnior, de 45 anos, que morreu ontem na Vila Kennedy. Eu não tenho nenhuma dúvida, na Laje, eu não tenho nenhuma dúvida de que tanto ele quanto o cabo Rafael dos Santos Neves, a quem a gente acabou de homenagear corretamente aqui na Câmara, são vítimas de uma política de segurança equivocada. Mas o debate sobre a política de segurança equivocada eu farei na próxima semana. Mas acho que a cidade, a Câmara de Vereadores da cidade, o Legislativo da cidade, também deve render sua homenagem póstuma, infelizmente póstuma, ao Juninho da Vila Kennedy, pedreiro, de 45 anos, que tal qual o Cabo Neves, de 39 anos, idade muito próxima de muitos que estão aqui, faleceram, vítimas deste processo que a gente tem vivido no Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eu peço 1 minuto de silêncio por José Pio Bahia Júnior, o Juninho de Vila Kennedy. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Comunicação de liderança, senhor presidente. Para a comunicação e liderança, o vereador Raimon. Na manhã de ontem, 3 de setembro, diversos barracos na comunidade do Brejo, na Cidade de Deus, foram destruídos por um caveirão durante uma operação do BOPE. O caveirão destruiu casas e fiação elétrica da área, porque a polícia resolveu passar na marra com o tanque de guerra em uma viela com espaço para passar no máximo um Fusca. Ironicamente, o nome da viela é Rua do Céu. A comunidade do Brejo é uma das mais pobres de uma área que já é pobre. Os barracos são precários, as ruas muito estreitas. O caveirão passou arrebentando as casas, deixando moradores desesperados por perderem o pouco que tinham. A polícia militar alega que o blindado ficou preso aos fios elétricos e, na tentativa de desvencilhar-se, acabou se chocando com algumas moradias devido à passagem estreita. Mas por que insistiram em passar em uma viela mais estreita do que o veículo? Após a ação policial, os moradores da região se uniram em protesto e interditaram a rua Edgar Werneck, na altura da linha amarela, em ato que durou aproximadamente 2 horas até a chegada do batalhão de choque. Essa covardia do governo precisa acabar. As famílias não têm onde dormir, porque a destruição foi grande, jogaram tudo para o alto, lamentava uma moradora. A nossa fiação é horrorosa, levaram a maior parte carregando no caveirão. Pedimos por favor para pararem, tinha gente dentro das casas. As mães deixam os filhos dentro dos barracos em segurança para trabalhar e acontece uma coisa dessa. A gente trabalha e quem não trabalha é porque não tem oportunidade de emprego. Chamamos por paz, clamamos por paz. Nós não somos bandidos, mas não temos para onde ir. Precisamos morar aqui por falta de oportunidade. Ninguém vem ver a nossa realidade para nos ajudar. A gente ainda sai como bicho e errado, denunciou outra moradora, mãe de 2 filhos. Por motivos óbvios, elas não quiseram se identificar. Também ontem, o pedreiro José Pio Bahia Júnior, de 45 anos, foi morto nas proximidades enquanto trabalhava na laje de um sobrado na Vila Kennedy. Foi atingido por tiros de fuzil. A família e vizinhos negam que ele tenha sido vítima de bala perdida durante troca de tiros entre bandidos e policiais. Essas testemunhas garantem que ele foi executado por um policial. A política de segurança de Witzel tem como resultado a destruição e a morte. O discurso sanguinário do governador se gaba de um combate à criminalidade que não resiste à realidade. Explodem os números de mortos
e os índices de assaltos em ônibus, 1.000 a mais apenas na região metropolitana em comparação com 2018, assaltos a pedestres e roubo de carga, entre outros. Witzel é um genocida. Seu governo não tem a mínima ideia de como enfrentar a crise e gerar emprego e renda. Os serviços públicos padecem em suas mãos e a única coisa que atrai sua atenção é a, entre aspas, guerra às drogas, nome fantasia do extermínio da população pobre e negra promovido por seu governo. É preciso desmascarar a fraude da urgência antes que Witzel alce voos mais altos. 3 projetos de maioria simples, sequenciais. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1159-A de 2019, de autoria do vereador Wellington Dias, que dispõe sobre a prioridade em vaga em unidade da rede pública municipal de ensino, mais próxima de sua residência, do aluno que tenha pais ou responsáveis deficientes ou com idade igual ou superior a 60 anos. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 178 de 2019, de autoria da vereadora Vera Lins, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, Antônio Carlos de Almeida Castro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de resolução número 23 de 2019, de autoria do vereador Petra, que dá o nome da sala Luiz Fernando Petra Lopes de Carvalho, à sala da diretoria de processamento legislativo, localizada no segundo andar do prédio anexo do Palácio Pedro Ernesto. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Para a declaração de votos, nobre vereador Petra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Primeiramente, eu quero agradecer pelo apoio e pela votação desse projeto de resolução. Foi uma forma de homenagear o meu irmão, Luiz Fernando Petra, que foi servidor desta casa e teve toda a sua trajetória, todos os seus sonhos interrompido em 2002, quando foi brutalmente assassinado. Então, eu tenho a certeza que hoje, onde meu irmão estiver, ele deve estar muito orgulhoso e feliz por essa justa homenagem. Muito obrigado a todos os pares, muito obrigado de coração. Obrigado, presidente. Considerando a flagrante falta de quórum para dar início aos trabalhos, eu queria, pela a ordem, presidência... senhor presidente. Queria pedir verificação de quórum. Eu pedi pela ordem primeiro, senhor presidente. Só uma fala, você depois derruba a sessão. Considerando que eu já havia anunciado a flagrante falta de quórum, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.